Olá, turminha do sexto ano. Nossa aula de hoje, eu vou contar uma história aqui do nosso livro sobre por trás da telinha do computador. Preste atenção. Certa vez, um jovem amigo do professor Romanov, Davi, de 25 anos, o procurou para contar-lhe um problema que o deixava muito inquieto. Davi estava apaixonado por uma pessoa que não conhecia. Por uma pessoa que não conhecia. Como é possível? Perguntou o professor Romanov. Davi respondeu que estava apaixonado por uma pessoa com quem conversava pela internet. Pensava o dia todo nela, mas tinha medo de que ela não se apaixonasse por ele. Romanov coçou a cabeça, franziu a testa, parou para refletir um momento e procurou ouvir seu perturbado amigo. Após ouvi-lo, pensou: será que meus alunos também estão tendo essa experiência? Na semana seguinte, após dar sua aula sobre a trajetória dos objetos e força gravitacional, Romanov resolveu falar com os alunos sobre outra trajetória e outra força, a da emoção, que mais especificamente é a força da paixão. De repente, fez um pedido que pegou os alunos de surpresa. Peguem um papel e, sem colocar seus nomes, escrevam sim se já se apaixonaram pela internet por alguém que nunca conheceram pessoalmente, ou não, se nunca se apaixonaram. A turma ficou num estado de euforia. Alguns começaram a pensar aonde o professor Romanov quer chegar desta vez. Em 5 minutos, preocupado, o professor fez a apuração. Pensou que entre adolescentes a paixão virtual seria rara, mas ficou pasmado. 5 garotos e 4 garotas já tinham tido uma paixão na internet. Um jovem escreveu que teve 3 paixões e outro 4. Perplexo, Romanov explicou que as salas de bate-papo na internet desinibiram o ser humano, trouxeram ganhos no processo de comunicação, mas, ao mesmo tempo, elas se tornaram um ambiente para simular sentimentos. Comentou que várias pessoas disfarçam sua verdadeira identidade, quem são e o que realmente pensam, suas verdadeiras intenções. Conversam muito, mas se calam sobre si mesmas. Outras, entretanto, mais sensíveis, sinceras e às vezes mais carentes, revelam seus sentimentos sem barreiras e criam fortes vínculos com quem está do outro lado da tela. Sem conhecer fisicamente o outro, elas transformam em seu príncipe ou Cinderela virtual. Vivem uma paixão intensa. O professor, procurando estimular a inteligência dos alunos, disse que na física quântica existe o princípio da incerteza, que demonstra que não é possível determinar o espaço e o tempo de um objeto simultaneamente. Apenas um de cada vez. Disse ainda que na teoria da relatividade, espaço e tempo são relativos, mas, quando unidos, são imutáveis. Após esse comentário, falou de um fenômeno complexo da mente humana. Disse que na psicologia existe o princípio da transformação. Relatou que toda vez que interpretamos o comportamento de alguém,
nós os transformamos. A interpretação distorce a realidade. Podemos aumentar, diminuir ou acrescentar algo à realidade do outro. Os alunos ficaram confusos. Ninguém entendeu nada. Um psicopata pode diminuir o valor de outras pessoas, controlá-las sem mais entender que elas são seres humanos complexos, que amam, sonham, têm aspirações. Por outro lado, uma pessoa hipersensível pode supervalorizar as pessoas, gravitar na órbita delas, atribuir-lhes características que elas não têm, disse o inteligente professor. Nesse momento, os alunos começaram a entender como é difícil a construção das relações sociais. Em seguida, o professor acrescentou: cuidado, estimados alunos. Em alguns casos, a paixão pela internet pode tornar-se um amor profundo, no qual existe troca e respeito um pelo outro, mas na maioria das vezes essa paixão não evolui. Gera grandes decepções e sofrimentos. Em alguns casos, produz depressão e até ideias de suicídio. Para Roma 9, uma pessoa inteligente precisa quebrar a cara para aprender lições de vida, mas uma pessoa sábia não precisa frequentemente errar, tropeçar, falir, passar por vexames para aprender lições de vida. Ela observa atentamente os erros dos outros e aprende com eles. Para ilustrar seu pensamento, contou-lhe a história para expandir o senso de observação da turma. A turma mais uma vez ficou embasbacada com sua criatividade e de maneira de ensinar. Entraram na trajetória da emoção. Ele conta: um lobo virtual. Maria Júlia tinha 17 anos. Tinha várias colegas, mas nenhuma amiga. Acreditava facilmente nas pessoas, mas não gostava muito de se abrir. Não tinha proteção emocional. Qualquer ofensa roubava-lhe a paz. Embora fosse bela, como todo ser humano, era uma especialista em reclamar do seu corpo. Não gostava dos seus cabelos, do seu nariz, da sua barriguinha e principalmente se martirizava porque achava que seus seios eram pequenos. Gastava diariamente 1 hora diante do espelho para se arrumar e sempre conseguia ver defeitos onde não existiam. Raramente se sentia bem com uma roupa. Tinha, portanto, a síndrome PIB, padrão inatingível de beleza. Sua autoestima era péssima. Apesar de Maria Júlia não gostar de conversar ao vivo com as pessoas, amava navegar na internet. Parecia ser amiga de todo mundo. Certa vez conheceu na sala de bate-papo um garoto chamado Ronaldo. Ronaldo gostava de manipular as meninas com quem conversava. Contava coisas irreais. Dizia ser apaixonado por elas. Afirmava que nunca havia encontrado alguém tão afetiva, sensual, amável. Também alterava sua idade. Tinha 32 anos, mas dizia que tinha 22. Mentia ainda dizendo que era um milionário, mas se sentia uma pessoa infeliz. Na realidade, vivia crise financeira, detestava trabalhar, zombava da ingenuidade das pessoas e, como na tela aceita tudo, comentava que precisava da ajuda das garotas que queria conquistar. Elas se derretiam por ele e ele se divertia. Ronaldo era um psicopata virtual, alguém que não se importava com a dor dos outros nem as consequências dos seus comportamentos. Maria Júlia, no começo da relação pela internet, não falava da sua vida particular, mas pouco a pouco Ronaldo foi envolvendo-a. Passados 2 meses, começou a achá-lo o melhor homem do mundo. Considerava o mais incompreendido dos seres. Eles moravam em estados diferentes.
Devido à distância, trocavam fotografias. Ele dizia que nunca tinha conhecido alguém tão linda como ela. Ela ficava fascinada. Parecia que a sua baixíssima autoestima fora resolvida num passe de mágica. Apaixonou-se por ele, ficou obcecada, não o tirava da cabeça. O dia em que não conversava com Ronaldo, ela se entristecia e tinha crise de ansiedade. O vampiro da internet, após beber o sangue emocional das garotas, se afastava delas. O desespero delas era a glória dele. Maria Júlia, que havia conseguido o telefone dele, não parava de telefonar. Mentindo, ele dizia que os seus problemas o impediram de conversar diariamente com ela. A jovem começou a se deprimir, começou a ter anorexia nervosa, não se alimentava direito, não tinha prazer de viver e suas noites eram péssimas. Seus pais queriam que ela se afastasse da internet e não telefonasse mais para ele, mas Ronaldo tornou-se um deus para Maria Júlia. Ela criou no seu inconsciente a imagem superdimensionada dele. Tinha certeza de que ele era o homem da sua vida. Quando Maria Júlia tentou esquecê-lo, Ronaldo apareceu como um predador. Elogiava, dizia que a amava, que ela era inesquecível. Ela novamente reacendeu a sua paixão e insistia em vê-lo fisicamente. Mas ele dava mil desculpas. Esse vai e vem começou a fazer parte do romance doentio. Os atritos com seus pais aumentaram. Ela se afastou dos amigos que diziam que o cara não prestava. Ela só ouvia a voz de sua paixão platônica. Certa vez pensou em morrer. Tomou uma cartela de comprimidos. Foi levada ao pronto-socorro. Sofreu muito, mas felizmente sobreviveu sem sequelas. Vendo a gravidade da doença da sua filha, seus pais relaxaram um pouco a guarda e permitiram a conversar com ele pela internet. Ronaldo era usuário de cocaína, alcoólatra, teve várias passagens pela polícia, mas ela não sabia. A tela do computador é capaz de transformar o lobo no cordeiro. O príncipe que nunca existiu. Meses depois, de tanto ela insistir, ele resolveu aparecer, mas queria vê-la e queria vê-la a sós. Finalmente, Maria Júlia encontraria a pessoa mais encantadora do mundo. Pensava ela. Marcaram um encontro numa lanchonete no centro da cidade. Ao vê-lo, ela correu para os seus braços, mas ele parecia uma pedra de gelo. Ronaldo mascava chiclete com desdém. Quando ela insistiu em beijá-lo, virou o rosto. Foi uma decepção atrás da outra. E olhava para o movimento da rua, como se não importasse com Maria Júlia. Ela insistia em conversar sobre eles. Ele mostrava aversão a essa conversa. Quando ela disse que ele era muito diferente do Ronaldo da internet, ele foi estúpido e disse: "Chega desse papo furado e vamos logo para o hotel." Chocada com o desespero, com o desprezo dele, percebendo que durante quase um ano criara a imagem de uma pessoa que nunca tinha existido, ela se levantou subitamente e saiu chorando. Nos dias que se seguiram, ela voltou a ter outra crise depressiva. Punia-se muito e se achou a pessoa mais ingênua da terra. Começou a se rejeitar mais ainda, a se achar feia, desprezível. Começou também a faltar na escola. Pela primeira vez, ela aceitou a procurar a ajuda de um psicoterapeuta. Na terapia, a psicóloga ajudou a ter dignidade, separar a fantasia da realidade. Encorajou Maria Júlia a sair da plateia e ser a atriz principal da sua história. Disse que ninguém podia controlá-la, só ela mesma. Comentou que nada neste mundo ela poderia vender a sua liberdade. Que por nada desse mundo ela poderia vender a sua liberdade. Aos poucos, Maria Júlia se reergueu, deixou de ser pano de chão do seu falso príncipe. Entendeu que o verdadeiro amor traz tranquilidade e prazer.
e não prisão e angústia. Meses após essa luta interior, começou a se sentir mais livre, aprender a proteger a sua emoção e a reeditar as zonas de conflito do seu inconsciente. O Ronaldo de dentro morrera e o de fora ainda existia, mas não mais despertava interesse. Maria Júlia aprendeu uma importantíssima lição. Deveria ter um caso de amor consigo antes de ter um grande amor fora dela. Bem, essa aula vai continuar. Eu vou finalizar essa aula na próxima semana. Mas dentro dessa história de Maria Júlia, o que você achou disso? É correto? Eu quero que você comente sobre esse texto que eu li para vocês. Comente nesse exato momento o que você entendeu sobre esse texto. Tá bom? A pergunta é: o que você entendeu até agora desse texto? Na aula que vem, eu vou concluir a fala do professor. Tá bom? Um abração para vocês. Tchauzinho. Até a próxima aula para concluirmos essa lição. Tchau.